O que não vai apagar foi o absurdo ele não dar entrevista quarta-feira. Isso aí foi um absurdo. Né? Porque hoje a pauta já é outra, né? Vai falar de outro jogo. Que dá por quê, mano? Fugiu da entrevista. Não, os dirigentes... Sim, os dirigentes foram reclamar da arbitragem. Eles decidiram que o Tite não falaria. Essa foi a informação que eu tive na quarta-feira mesmo. Por que não vai falar? Foi a decisão do Departamento de Futebol. Ok, mas o Tite tem tamanho para chegar e falar assim, não, o Marcos Braz, desculpa aí, o Spindle, sei lá quem, né? Landim, quem quer que tome a decisão, tenha tomado a decisão. Olha, eu quero falar, eu vou lá falar. Ele tem tamanho para isso, ele não é um técnico qualquer, é um técnico que tem porte, técnico da seleção brasileira, por 2 Copas do Mundo. Chegar e falar, não, eu quero falar. Eu devo satisfação à minha torcida por esse futebol horroroso de hoje. E a CBF precisa mudar isso, colocar no regulamento como obrigação a entrevista do técnico. O torcedor tem o direito de saber, ainda mais depois de uma atuação controversa como essa. A torcida quer saber o que o Tite vai falar. Ela já fica dependendo das perguntas dos repórteres, que muitas vezes não são boas, né? E das respostas do Tite, que também foge de todo o assunto. Foge do assunto, mas também porque o pessoal é aquela coisa, né, Tiago? Você faz uma pergunta, eu vou para a coletiva, você faz uma pergunta, a minha pergunta é outra. O cara não responde, a sua pergunta foi boa, ele não respondeu, eu refaço a sua pergunta. Até ele responder. Mas as pessoas não fazem isso. Não importa qual seja a minha pergunta. Se um colega faz uma pergunta melhor do que aquela que eu imaginei e o entrevistado em questão não a responde, eu vou fazer a mesma pergunta. Eu já passei por isso, já fiz isso já. Depois lá de repórter... E ainda falando, né, Mauro? O Tite, você não respondeu da primeira vez. A pergunta do Thiago Asmar aqui, você não respondeu exatamente. Eu gostaria que você fosse mais clara, afinal de contas. Por que jogou assim, 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 assim? Aí vai ter uma hora que não dá. E se não responder, o terceiro tem que perguntar também. Não estou defendendo o corporativo, estou defendendo o seguinte, fazer as perguntas pertinentes e entender que numa coletiva, quando o técnico, o dirigente, o jogador, seja quem for, o político, né, o que for, estiver numa situação controversa ou discutível, a função do jornalista ali é colocá-lo contra a parede, é fazer com que ele fique desconfortável. Porque as pessoas que estão acompanhando a coletiva querem que ele explique. Por que você fez isso? Por que jogou dessa maneira? E aí ele vai ter que explicar. Por mais que ele dê uma rolando lereada ali, um somebody love, se o outro perguntar, aí tem uma hora que não dá mais, cara. Ou então vai ficar muito escrachado, né, que o cara não respondeu. Mas o que acontece? As perguntas têm um comentário, levam 2 minutos, aí faz 2 perguntas em uma. Só tem no Brasil isso. Eu nunca vi isso. Já viu isso, Bruno? 2 perguntas em uma. 3 perguntas em uma. E falam. Eu acho que às vezes os caras querem aparecer. Eles querem que a pergunta apareça. Os caras ficam fazendo pergunta de 2 minutos. Olha, aqui não pode, infelizmente. Mas o ideal seria o seguinte, ó. Você tem 20 segundos para fazer a pergunta. Sério, dá tempo de sobra. 20 segundos, pergunta objetiva. O cara faz um comentário. Eu estava comentando aqui outro dia, do jogo do Botafogo com o Palmeiras no Rio. O Abel Ferreira foi dar a entrevista coletiva dele, aí teve um colega, acho que do Rio, ele fez um longo comentário e uma pergunta. A pergunta não era ruim, mas o comentário estava equivocado. Ele falava que o Palmeiras não tinha criado chances no primeiro tempo. Aí o Abel enumerou que criou chances. Falou, não, teve a bola que chutou, que passou assim, não teve finalização no alvo, mas teve chance de gol. Nem sempre a chance de gol... Mas teve um que falou para o Tite, nós passamos... Ainda tem isso. Você viu? Você viu essa? Não. E o que me irrita muito é sempre parabéns. Parabéns, Tite, por essa grande... Não tem que dar parabéns. Quando você faz o comentário e você faz a pergunta, a pergunta acabou não sendo respondida, porque o técnico acabou todo o tempo rebatendo a afirmação do repórter, que estava errada, de fato. Na minha opinião, estava errado. Ele perguntou mal. Aí o Abel começou a falar, não, peraí, não foi bem isso, foi isso. E a pergunta que foi no rabicho, meio que se perdeu no meio. Então, fiz a pergunta, esse negócio de... nossa defesa, nossa é uma pinóia, cara. Você não faz parte do time. Porra, agora, o que acontece? Bruninho está concordando. A coletiva... A jornalista não é do time. E a coletiva, hoje, não é só de jornalista, de influência, de outras coisas que vão lá. Por isso que eu defendo o seguinte, coletiva de imprensa é jornalista, não vai. Né? Pode ser um canal no YouTube de um jornalista que se comporte como tal. Se é o cara que vai com a camisa do Flamengo, que fica ou do São Paulo, do Palmeiras, do Vasco, tudo, então aí é outra coisa. É influenciador? Beleza. Então cria um espaço para eles fazerem esse tipo de pergunta. Agradando o cara, puxando o saco, falando da nossa defesa, porque aí não é entrevista de imprensa, não é coletiva de imprensa, gente. É um negócio constrangedor até, te dizer. Aí perde-se a oportunidade. Mas acho que falta isso também, sabe? O cara perguntou, eu vou perguntar isso aqui. Aí o outro faz a pergunta. Você está prestando atenção? O cara não respondeu. Aí vem a minha vez, eu quero fazer a mesma pergunta. Pô, você não respondeu o cara. É isso. Porque o Tite não responde nenhuma. Pois é. Então, mas se todo mundo insistir, ele vai... Porque a pergunta principal quarta-feira, se ele der essa entrevista, hoje alguém pode falar, Tite, você não falou na quarta-feira. Então não quero falar do jogo de hoje. Eu quero saber por que na quarta-feira o Flamengo teve aquela postura acovardada, jogou tomando pressão do Palmeiras,
Né? Poderia ter levado 3 gols nos Poderia ter levado minutos. gols no começo. Por que aquela estratégia? O que aconteceu que você não conseguiu mexer, não conseguiu? O que houve? A torcida está bem incomodada até agora. Um deles faz essa pergunta. Seria seria interessante até para tirar da zona de conforto essa história do cara não dar entrevista sabendo que depois a pauta vai mudar. E a CBF tem a responsabilidade, que ela poderia mudar isso já. Ela decreta o que ela quer, não é dela o campeonato, ela faz o que ela quer. Vai marcar jogo na data FIFA agora, você vai ver. Vai ter jogo na data FIFA. Ela vai lá e marca, ó. A partir de agora os técnicos têm que dar entrevista. Tem toda a parte comercial, os patrocinadores, aí o cara não dá entrevista, que nem essa entrevista diante do jogo. Ele manda o auxiliar falar. Ninguém quer ouvir. O César Sampaio é um cara super gente boa, mas não é o César Sampaio que tem que falar, gente. Não é o Xavier não é o Kleber, não é o Matheus. Tem que falar o Tite, pô. Aí fica mandando o auxiliar falar. Pô, antes do jogo, o torcedor tá ali acompanhando a transmissão, ele quer saber o quê? O repórter pergunta, você escalou assim, qual a sua estratégia? Aí fala o auxiliar. Aí já é outra coisa, né? Fica dando visibilidade para os companheiros, né? É outra estratégia, me parece, né? Enfim. O Palmeiras estava cheio de desfalque. Se é o Flamengo que está cheio de desfalque assim, eu queria ver a desculpa que iam dar para não criticar o Tite. Ah, não, mas o Flamengo tá com desfalque. Hoje não, era o Flamengo completo. Era o Flamengo completo contra o Palmeiras cheio de desfalque. E é o que eu falo, o Abel tem mais alternativas. O Abel muda mais o jeito de jogar do time. O Abel consegue fazer o time dele mudar no intervalo. Eu não acho, tá? Claro que ele pode ser campeão no Flamengo e vou elogiar, como já elogiei algumas vezes aqui. Mas eu não acho hoje o Tite um grandiosíssimo treinador. Eu não acho que o Tite é um cara que muda time. Eu não acho que o Tite é um cara que faz o time armar, que você fala, nossa, ele deu um nó tático no treinador rival. Não acho. Eu acho que o Tite é um bom gestor de grupo, que ele ganha o grupo ali, e isso ele ganha mesmo, que eu já escutei falar de jogadores, que o Tite não tem quem gere um grupo melhor que ele trata o cara da base igual o profissional, o craque titular como reserva. Isso aí ok. Mas não é um cara que me enche os olhos. Aonde? A gente teve um Flamengo, eu canso de listar isso porque eu não gosto de esquecer, para as pessoas não esquecerem. Um Flamengo que hoje levou esse gol no final do jogo do jeito que levou. Ele foi péssimo contra o Cuiabá no Maracanã, empatou com o Cuiabá. Ele foi péssimo contra o Fortaleza no Maracanã, perdeu pro Fortaleza. Ele foi péssimo contra o Criciúma em Brasília, ganhou na Bacia das Almas, ganhou do Criciúma em Brasília. Ele foi mal contra o Vitória e achou o gol no final do jogo ali com o Carlinhos. O Flamengo não vem jogando bem. E hoje fez um bom primeiro tempo. Só que aí quando você tá pronto pra elogiar, você fala, pronto, hoje o Flamengo tá jogando. Volta o segundo tempo, o time piora. Já o Palmeiras do Abel cresce. Cresceu no segundo tempo. Eu acho que merece sim algumas críticas. Flamengo recuou muito depois do gol. Aí que o Palmeiras encontra o gol. Sempre essa mania de recuar depois de fazer gol. Continua jogando, tá em casa. Mas não podemos levar o gol. Não podemos levar o gol. Acaba achando numa bola parada, que é um ponto fraco do Flamengo. E que vale a crítica. De novo, bola aérea, o Flamengo sofrendo o gol do Palmeiras. De novo, o Palmeiras arrancando esse empate aí. Nervoso, né? Mas não é nervoso. Não é nervoso. Cuidado, por favor. Seu pai tá vendo. Fique calmo. Hoje é dia dos pais. Pois é. Por sinal, parabéns você com seu filho aqui no estúdio. Ele me deu vários abraços. Você pediu pra ser escalado com ele, né? Eu pedi. Ele me deu vários abraços, vários presentes. Fala, Bruno. Uma notícia aqui do Flamengo. Do Vinha, né? Vinha, é. O doutor Tanuri do Flamengo falou em coletiva que o Vinha sofreu um entorse no joelho e existe uma suspeita de lesão ligamentar que vai fazer exames para confirmar ou não uma lesão de ligamento no joelho. Saiu de cadeira de rodas. Olha aí, gente, é uma nuvem negra no Flamengo. Normalmente, quando esses médicos falam isso, eles já sabem, né? Os caras são rodados. Ele saiu do Maracanã de cadeira de roda. Ele só fala assim, ó, vamos confirmar e tal. Fazer o exame. Mas 99% das vezes, tomara que ele tenha errado dessa vez. Mas 99% das vezes, quando eles falam, vamos ver. Os médicos, os bons médicos, você sabe disso, né? O cara fala, é isso aí, faz o exame pra ver, mas é só pra confirmar. Normalmente, quando fala... Agora, vamos lá, ó. É esse calendário sendo questão de novo. Porque ó, a gente tem Estevão machucado, Felipe Anderson machucado, Vinha agora machucado, Cebolinha de novo, Hulk machucado, Hulk também machucado. A gente tá falando aí de grandes destaques do futebol. Mike, o Tite falou muito disso. Machucado. Né? O São Paulo teve muito jogador machucado recentemente. O Pablo Maia. Alisson tá machucado, Pablo Maia. Pablo Maia, Alisson. Yuri Alberto foi outro problema. Foi aí...
Problema de que ele passou por uma cirurgia de vesícula. Sim. É outra coisa. Mas, gente, é muita lesão que compromete muito. Santana, que chegou e tomou conta do meio campo do Corinthians. Sim. E tá com problema de lesão muscular. Uns 3 meses fora. Compromete muito. E aí, claro, vai cair de novo nessa questão do calendário. Vai cair de novo nessa questão da CBF não parar bosta nenhuma quando tem que parar em Copa América, quando tem que estadual pra tudo que é lado. Uma hora vai ter que mudar. Senão o futebol brasileiro vai começar a perder seus principais jogadores o tempo inteiro. O tempo inteiro. Agora, é o que o Flávio diz sempre. Os clubes precisam se unir e se manifestar. Que palhaçada é essa? A gente não consegue mais ter nossos jogadores principais nos principais jogos. Chega, muda o estadual. Que não tirem o estadual, mas que coloquem os clubes para disputar estadual só nas semifinais, os clubes grandes, azar. Há injustiça com os pequenos, azar. Então os pequenos querem jogar sozinhos o estadual? Se quiserem, jogar sozinho. Que aí não vão vender nem pra mãe deles pra jogar. Se quer jogar estadual, tem que ser com os grandes indo pras quartas. No máximo, e pronto. Não dá mais pra gente ver o futebol brasileiro perdendo toda hora seus principais nomes, danificando totalmente o espetáculo por causa do calendário ridículo da CBF.